Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, e nosso capítulo de hoje é o capítulo 25. Nesse capítulo, amados, nós vemos que Deus vai começar a instruir Moisés sobre a construção do tabernáculo, a Arca da Aliança. Nesse capítulo especificamente, nós vemos a instrução sobre a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, e Deus vai detalhando para Moisés como ele deveria construir tudo isso, porque era ali que Deus se revelaria, que Deus receberia as ofertas do povo. E para a construção do tabernáculo, nós vemos que Deus pede para o povo ofertar. E é interessante porque Deus diz que cada homem faça de acordo com o que propôs no seu coração. Interessante que é a mesma forma que o apóstolo Paulo utiliza quando ele vai solicitar ofertas para as igrejas. Ele diz assim, olha, que cada homem faça de acordo com o que propôs no coração. Quando ele vai pedir para a igreja de Corinto ofertar para as outras igrejas, ele diz, olha, façam de acordo com o que cada um propôs no seu coração. Ou seja, ele não estipula um valor, ele não diz também, é obrigatório todos ofertarem, não. Que cada um faça de acordo com o que está no seu coração. Veja que é mais importante a nossa motivação e a nossa disposição para com Deus do que simplesmente a obediência a uma regra. Deus, ele valoriza essa disposição do nosso coração. Nós vemos isso falando sobre ofertas, não é sobre isso que eu quero mencionar hoje, mas só para concluirmos esse assunto aqui, quando Jesus vê aquela viúva ofertando, ela oferta todas as moedinhas, eram poucas moedas. Muitas pessoas ali ofertaram muito mais do que ela, mas a oferta dela chegou agradável ao coração de Deus. Por quê? Porque ela fez de coração. Ela se tornou o que? Disponível para Deus. Ela não se sentiu obrigada a fazer aquilo, mas ela fez porque ela entendeu que era para fazer daquele jeito, entregar tudo que ela tinha, ainda que fosse bem pouco. E é incrível como Deus sempre valoriza isso, né? Desde a criação do homem. Deus sempre espera que o coração do homem esteja o quê? Disponível e voltado para Deus. Não simplesmente a obediência a uma regra, mas um coração disponível para Deus. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a propiciação dos pecados. Vamos fazer um pouquinho a comparação do que acontecia aqui na Antiga Aliança e a propiciação realizada por Jesus Cristo em nosso favor. Então eu quero ler com os irmãos o texto de Êxodo capítulo 25, nós vamos ler do versículo 17 até o 22, que fala sobre as características do propiciatório, ou seja, era a tampa, o que ficava em cima ali da Arca da Aliança, tampando, cobrindo o que estava dentro da arca, que eram as tábuas da lei que Deus ainda iria entregar, um jarro com maná e a vara de Arão que depois floresceu. Então, lendo aqui Êxodo 25, do 17 ao 22, está escrito assim: faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 metro de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas duas extremidades, de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Aleluia! Amados, nós vemos aqui
Deus dando as instruções para Moisés de como ele deveria construir a arca e nessa parte específica o propiciatório, que é a tampa que fica em cima da arca. Quando nós lemos nos versículos anteriores, vamos ver sobre as instruções da arca, nós vemos que a arca é feita de madeira e revestida de ouro puro, tanto dentro quanto fora dela. Mas ela é de madeira com revestimento de ouro. Mas o propiciatório, Deus diz que era para fazer de ouro puro, ou seja, era de ouro maciço, não ia ter madeira no propiciatório. E é interessante isso, por quê? Porque é no propiciatório que Deus diz: ali eu me encontrarei com você, Moisés, de cima do propiciatório. Ou seja, é o local, esse ouro puro representando essa presença santa de Deus. Por isso que é de ouro puro, representando a santa presença do nosso Deus, que é santo. E o que significa propiciação? O que é esse propiciatório? O que representa isso? O que significa isso? Amados, quando nós vemos a Arca da Aliança, dentro dela estava o quê? As tábuas da lei. As tábuas que estavam descritas a lei que o povo de Israel tinha que o quê? Que obedecer. E aí Deus cobre as tábuas dessa lei com o propiciatório. E é do propiciatório que Deus fala que é desse lugar que ele vai falar com Moisés. E depois nós vamos ver sobre as ofertas e os holocaustos, quando o sumo sacerdote vem aspergir o sangue dos holocaustos e das ofertas e dos sacrifícios realizados em favor do pecado do povo, ele vai aspergir o sangue sobre o propiciatório. É esse lugar que recebe a aspersão do sangue dos holocaustos. Então, esse local, esse propiciatório, é o local onde é como se Deus estivesse dizendo assim: aqui é o local onde o pecado do povo será coberto. Por que o pecado do povo? Porque a lei teve um objetivo. A lei não teve o objetivo de dar vida para o homem, mas a lei teve o objetivo de tornar o homem plenamente consciente do pecado. Isso nós encontramos nas escrituras da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Se você ler Romanos capítulo 3, no versículo 20, está escrito assim: portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, o objetivo da lei não foi dar vida ao ser humano, não foi trazer a justificação que produz vida, mas o objetivo de Deus ter entregue a lei é que a lei foi acrescentada por causa dos pecados, das transgressões do povo, e a lei teve o intuito, o objetivo de tornar o homem plenamente consciente do pecado. Toda vez que a lei dizia não cobiçarás, o homem sabia que ele estava mergulhado no pecado da cobiça. Toda vez que a lei dizia não adulterarás, o povo sabia que adulterar é pecado. E eles tinham essa consciência, ou seja, a lei veio para dar a consciência do pecado. A lei veio para dizer: você está mergulhado no pecado. Você precisa de uma salvação, você precisa de uma redenção. Por isso que anualmente eram oferecidas ofertas e sacrifícios em prol do pecado do homem, em prol do pecado do povo, para que os pecados fossem o quê? Cobertos. Por isso que era anualmente. Não tinha como, não, fui perdoado uma única vez e pronto. Não, anualmente tinha que recordar os pecados e oferecer um sacrifício para receber a propiciação pelos pecados, ou seja, para que Deus desviasse. O significado de propiciação é desviar a ira, é aplacar a ira, é fazer a reconciliação. Então ali nesse lugar, no propiciatório, era aspergido o sangue dos animais que eram mortos pelo pecado, pelos pecados do povo, e ali nesse lugar era desviada a ira de Deus sobre o povo,
sobre o povo que estava o quê? Vivendo debaixo do pecado, debaixo do governo do pecado. E todos os anos era necessário fazer isso. Em Cristo Jesus, a Bíblia diz, nós já vimos isso, que Jesus Cristo foi entregue uma única vez, de uma vez por todas, o seu sangue foi derramado para conquistar uma eterna redenção para nós. A propiciação que Jesus realizou em nosso favor foi única e eterna. Uma única vez Jesus precisou derramar do seu sangue para que eu e você nos tornássemos justos, ou seja, para que a ira que deveria estar sobre nós por causa do pecado fosse desviada, e foi desviada e recaiu sobre Jesus. Amados, quando nós lemos o Antigo Testamento e vemos, às vezes nós lemos aqui pensando, meu Deus, o que isso tem a ver? Será que tem algum aprendizado para mim hoje? Quando nós vemos, essa questão me chamou muita atenção do propiciatório. Por quê? Porque ali é o local em que a lei que torna o homem plenamente consciente está sendo coberta pela presença de Deus, porque é no propiciatório que se revela a presença de Deus, que tem o símbolo da presença de Deus, é no propiciatório ali da arca. É essa tampa que fica em cima cobrindo a lei. Então, por exemplo, quando o sumo sacerdote, ele chegava para aspergir o sangue, quando ele chegava, o que ele via? As tábuas da lei? Não, ele se deparava com o propiciatório. As tábuas da lei estavam dentro da arca e o propiciatório estava entre aquele homem e a lei. Deus se colocando, por quê? Porque Deus está acima da lei que ele mesmo entregou. Sabe por que isso é importante nós entendermos, amados? Porque às vezes nós achamos que nós ainda estamos vivendo debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. E isso é importante nós entendermos para a aplicação da nossa vida prática. Por quê? Porque é a lei que torna o homem plenamente consciente do pecado. Mas a graça nos torna completamente conscientes do quê? Da justiça, da propiciação que foi feita em Cristo Jesus. Qual que é o salário que o pecado merece, segundo a Bíblia? Lá em Romanos, no capítulo 3, diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, o salário que o pecado merece receber é a morte. Então, se eu estou governado e dominado pelo pecado, qual é o salário que eu mereço? Qual é a consequência que eu mereço receber? A recompensa que eu mereço receber? A morte. Mas o que Deus veio fazer em Cristo Jesus, por intermédio de Cristo Jesus? Jesus Cristo se tornou a nossa propiciação, a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele se tornou o alvo da consequência do pecado, porque ele se tornou pecado em nosso lugar, para que o pecado recebesse o seu salário, que é a morte. E por causa disso, agora, todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele está o quê? Perdoado dos pecados, mas ele está livre do domínio, do governo do pecado. Ou seja, nós não estamos mais debaixo do governo da desobediência. Porque o que é o pecado? O pecado é a desobediência. Quando a Bíblia fala, o Espírito Santo virá para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, veja que não fala vai convencer o homem dos pecados, não, fala que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que é esse pecado que o homem precisa ser convencido? A desobediência, que é o pecado que trouxe a queda do ser humano. Por que Adão e Eva, eles caíram da sua posição em Deus? Por que eles morreram espiritualmente? Porque eles desobedeceram a Deus. E não é simplesmente uma desobediência a uma regra que foi estabelecida. É o que a Bíblia fala em Hebreus, comparando, igualando desobediência com incredulidade. Adão e Eva, eles não
creram nas palavras de Deus e creram nas palavras do diabo. Então tem a ver com confiança, com crença, com onde nós depositamos a nossa fé. Então o ser humano, em Adão e Eva, ele depositou a sua confiança nas palavras de Satanás e rejeitou as palavras de Deus e por isso desobedeceu a Deus. Esse é o pecado do ser humano. E Jesus Cristo, ele veio para quê? Para efetuar a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Isso está escrito lá em 1 João, que fala assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Lá em 1 João 4,10. Lá em 1 João também fala, não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, Jesus veio como sendo aquele que se coloca, não só se coloca, mas ele se torna pecado em nosso lugar. Para quê? Para receber todo o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu, recebeu o salário do pecado. Então ele desviou a ira que deveria estar sobre nós. Por quê? Porque o pecado, a desobediência do ser humano, nos levou a viver debaixo do governo do pecado, ou seja, da desobediência, e por causa disso o ser humano comete muitos pecados. Por isso que há a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, ele desvia a ira não apenas pelo pecado lá em Adão e Eva, que é o pecado da desobediência, mas o resultado que esse pecado trouxe sobre todos os seres humanos, que é nós vivermos debaixo do governo da desobediência. Por isso que o ser humano, ele peca, vamos dizer assim, naturalmente. Por quê? Porque ele está debaixo da desobediência. E então Jesus veio como essa propiciação. E aqui nós vemos esse local que Deus estava falando aqui com Moisés para construir, esse propiciatório. E é interessante porque dali Deus falaria com Moisés, nesse lugar que revela o quê? A graça de Deus, a verdade de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus. Amados, quando nós vemos esse propiciatório tendo 2 anjos em cima formando uma única peça de ouro puro, um querubim virado de frente para o outro e com as asas cobrindo todo o propiciatório e eles olhando para o propiciatório e Deus falando assim, é ali no meio deles que eu vou me encontrar com você, Moisés, e de cima do propiciatório eu vou falar com você. Ou seja, é desse lugar, Moisés, desse lugar onde eu estou cobrindo, esse lugar cobre a lei, é desse lugar que eu quero me revelar a você. É desse lugar que eu quero revelar todas as coisas que eu tenho para Israel, para os filhos de Israel. Amados, aqui nós já vemos a misericórdia de Deus. Aqui nós já vemos o amor de Deus. Aqui nós já vemos a graça de Deus. Amados, isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Sabe, quando a gente estuda a Bíblia e começa a ver que tudo aponta para Cristo Jesus, nós começamos a entender o que está escrito lá em Efésios. Aprove ao Senhor fazer convergir todas as coisas, sejam celestiais ou terrenas, em Cristo Jesus. Amados, Jesus Cristo é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem. Tudo se cumpre em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos crescer no conhecimento de Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos crescer na nossa comunhão com Jesus Cristo por meio do Espírito de Cristo que em nós habita. Amados, quanto mais nós conhecemos a Cristo Jesus, quanto mais nós crescemos no conhecimento dele, da sua verdade, da sua graça, mais e mais nós vamos viver tudo o que ele é e o que ele conquistou para nós. Não é só o que Jesus conquistou para nós. Muitas vezes nós pensamos nisso apenas em bênçãos. Não, amados, o que Jesus conquistou para nós é maior do que tudo isso.
é ter o caráter de Cristo, é ter uma vida alinhada à vida de Cristo, é não estarmos mais debaixo do governo do pecado, mas estarmos debaixo do governo da graça. Jesus Cristo é aquele que obedeceu completamente a Deus, obedeceu completamente todas as ordenanças que lhe foram colocadas em nosso lugar, para que hoje eu e você possamos viver uma vida de obediência a Deus. Veja que o que foi a queda do ser humano? A desobediência. E o que Jesus veio restaurar para nós? Uma possibilidade, uma capacidade que agora nós temos em nós, na nossa nova vida, de obedecer a Deus, de não vivermos mais rebeldes contra Deus. Amados, eu não sei vocês, mas quando eu medito nisso, quando eu penso sobre isso, eu fico assim, Deus, que amor incrível que é esse que o Senhor tem por nós. Não era mais fácil o Senhor simplesmente destruir essa humanidade caída, acabou, não quero mais construir outra porque o Senhor tem esse poder? Não, o Senhor tanto nos amou que enviou Cristo Jesus. Cristo Jesus é o próprio Deus. A Bíblia diz, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, obedecendo até a morte e morte de Cristo e morte de cruz, tornando-se servo. Ah, amados, esse é o nosso Deus. É o único Deus que se manifesta a nós por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas quando nós pensamos o nosso Deus em Cristo Jesus, Ele mesmo se tornou pecado em nosso lugar, desviou a ira, por quê? A ira vem sobre todo aquele que está na desobediência. Romanos capítulo 1. Fala isso, explica isso claramente. Todo aquele que está debaixo da desobediência está debaixo da ira de Deus. E aí Jesus Cristo veio como essa propiciação, ou seja, desviando a ira para que eu e você hoje não estivéssemos mais debaixo da ira, mas estivéssemos debaixo da graça de Deus. Aleluia! Aqui, na construção da arca, Deus já estava apontando para essa misericórdia e justiça que Ele exerceria em Cristo Jesus. Aqui, em Êxodo 25, estamos lendo aqui sobre o propiciatório, nós já podemos ver isso aponta para Cristo. Nós podemos enxergar pelos olhos da fé espirituais aquilo que Cristo fez. Cristo é aquele que se tornou pecado em nosso lugar. Cristo é aquele que obedeceu completamente a lei, para que por causa da obediência dele, hoje eu e você estivéssemos novamente na posição de reconciliados com Deus, justificados, e estamos numa posição que era a posição, nem podemos dizer que era a posição de Adão e Eva antes da queda, porque a Bíblia diz que o que Cristo Jesus conquistou para nós é algo ainda superior, ainda superior. Jesus Cristo estabeleceu agora uma união entre nós e Deus, que não é simplesmente uma reconciliação, agora estamos de bem, é mais do que isso. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um único espírito com Ele. É isso que Jesus Cristo veio fazer por nós. Nos tornar um com Deus, um com o Pai. Amados, isso é glorioso, é extraordinário demais. Como é que nós podemos continuar a viver uma vida mediana? Sabe? Se amoldando a esse mundo aqui, as coisinhas desse mundo aqui, as coisas da carne. Como que nós podemos continuar a viver assim, desejando as coisas da carne, vivendo em desobediência, quando nós começamos a descobrir a gloriosa obra que Cristo Jesus realizou em meu e em seu favor? É impossível, não tem como. Quando crescemos no conhecimento do que Cristo Jesus é, do que Ele fez por nós, amados, nós queremos cada vez mais estarmos
perto de Deus por meio do Espírito Santo. Queremos cada vez mais nutrir, alimentar essa vida gloriosa que Cristo conquistou para nós. Não precisamos mais viver debaixo do governo, do domínio do pecado. Ele fez uma propiciação, uma expiação completa. Não foi uma expiação limitada a alguns pecados. Não. Foram todos os pecados. Todos os pecados foram perdoados. E agora ele nos deu a natureza da obediência, não mais a natureza da desobediência. Em Cristo Jesus temos a nova vida e agora somos uma nova natureza, a natureza que pode no sentido de consegue, é algo intrínseco a ela, obedecer a Deus. Ah, amados, isso é glorioso demais, grandioso demais, que eu e você nós possamos viver isso, no nome de Jesus, que eu e você nós possamos entender isso e aplicar isso na nova vida, na nossa vida diária, amados. Quando nós entendemos a obra de Cristo, nós não nos conformamos mais em viver uma vida carnal, nós não nos conformamos mais em pecar, não nos conformamos mais com isso. Eu não estou falando aqui que nós vamos ficar nos culpando, nos condenando, não é isso. Mas é uma vida de um coração disponível totalmente a Deus, que quer viver plenamente tudo o que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que agora que nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, nós não somos mais dominados pelo pecado. Romanos 6,14 fala isso. E nós podemos viver plenamente essa vida de obediência. E isso é glorioso. Isso é o que Jesus Cristo conquistou para nós. Ele se tornou essa propiciação. Ali na lei existia um local, o propiciatório, onde o sangue das ofertas e holocaustos era aspergido. Era o local onde Deus diz que dali, de cima do propiciatório, ele falaria com Moisés. Ou seja, daquele lugar onde estava cobrindo, o lugar que cobria a lei, que cobria os 10 mandamentos, que cobria aquele instrumento que Deus deu ao povo para tornar eles plenamente conscientes do pecado. Era daquele lugar ali que Deus exerceria o que? Misericórdia para com o povo de Israel. Receberia as ofertas, os sacrifícios, o sangue dos sacrifícios, ali no propiciatório, tipificando a propiciação perfeita que Jesus Cristo efetuaria em meu e em seu favor. Ah, amados, isso é grandioso demais. Nós precisamos receber essas verdades pela fé, porque essas verdades nutrem, alimentam o nosso espírito, que é o nosso eu verdadeiro, e aí nós começamos a de fato viver a vida do novo nascimento. Jesus Cristo já se tornou pecado em nosso lugar, já fez o que era necessário ser feito, já se tornou o alvo da ira de Deus por causa do pecado da desobediência e por causa de todos os nossos pecados. Jesus Cristo já se tornou o alvo. E agora nós, que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos participantes da vida justa que Cristo Jesus conquistou para mim e para você. Glória a Deus, aleluia, que eu e você, nós recebamos pela fé essas verdades, meditemos nelas e apliquemos na nossa vida diária, porque quando nós pensamos no Jesus Cristo, em Jesus Cristo, aquele que se tornou propiciação em nosso lugar, aquele que se tornou propiciação pelos nossos pecados, nós começamos a nos dedicar cada vez mais a Deus, em gratidão, em rendição, em louvor. Aí nós começamos a ter entendimento de qual era a nossa situação, qual era a nossa situação eterna. E aí nós olhamos para Cristo Jesus e vemos Ele é a nossa propiciação. Ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo inteiro. Mas quem que vive a justificação
efetivada por causa da expiação dos pecados que Jesus Cristo fez, quem que vive? Quem deposita a fé nele. Por isso que é pela fé, é pela graça que Deus entregou Cristo Jesus e nós recebemos tudo isso por meio da fé. Que eu e você alimentemos a nossa fé, nos alimentemos com essas verdades e vivamos cada dia da nossa vida, porque quando nós alimentamos essas verdades, como eu mencionei, nós começamos a viver a vida plena que Cristo Jesus conquistou para nós. Não vamos mais nos conformar com uma vida repleta de pecados, não vamos mais nos conformar com uma vida que seja moldada a esse mundo aqui, não. Nós vamos buscar, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, a vida alinhada com a vida de Deus, que é uma vida santa, justa, reta, que glorifica o nosso Senhor em tudo, nas nossas motivações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, na nossa rotina, no nosso dia a dia. É assim, vamos vivendo assim e glorificando a Deus em todas as coisas. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor é vida para nós. Pai, minha oração é que o Senhor ilumine os olhos do meu coração, do coração dos meus irmãos, e que nós possamos compreender plenamente a obra de Cristo Jesus, realizada em nosso favor. O Senhor Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. O Senhor Jesus, ele recebeu o salário que o pecado merecia, que era a morte. E por causa disso, agora nós somos perdoados, redimidos, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, agora nós somos justificados. Obrigada por isso, Pai. Muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua obra, Jesus. Muito obrigada pelo teu Espírito, Senhor, que vive em nós e está sobre nós todos os dias da nossa vida, nos ensinando, nos ajudando, nos capacitando, nos consolando. Obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós cresçamos cada dia mais no conhecimento de Cristo Jesus e vivamos plenamente a vida abundante que o Senhor já conquistou para nós. Uma vida que expressa a vida de Cristo, uma vida que revela e manifesta a vida de Cristo. É assim que nós queremos viver. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.